Glória a Deus. Nós precisamos, assim, último, que nem o pastor Paulo disse, o último culto normal, né, do ano, né, e se findou mais um ano, né, e nós estamos prestes aos, não 2020, mas 2020, 2021, 2, 3, até quando o Senhor nos permitir a cada um. Amém? Mas o que importa não é como termina, é como começa. Amém? Porque terminar, a palavra de Deus diz, deixando para trás o que fica, prossigo para o alvo. Amém? Então, queridos, eu não sei como que está terminando o seu ano de 2019, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Amém? Eu pedi para colocar um título na minha palavra hoje. Vamos ler junto? Amém? Insista, persista e não desista. Esse é o DNA de quem anda com Deus. Amém? Quem anda com Deus tem que ter fé. Amém? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é presenteador, é recompensador. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos receber a nossa recompensa de encontrá-lo e juntamente com Ele, tudo aquilo que Ele é e que Ele nos prometeu. Amém? Eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no livro na carta de 2 aos Coríntios. Capítulo 1. Versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar esse momento diante do Senhor. É um momento tão especial, Senhor, porque é um momento em que compartilharemos a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para penetrar nos nossos corações e mudar a nossa história, separar juntas e medulas. É isso que diz da palavra. A palavra é luz para os nossos caminhos e queremos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, Senhor Deus, na cruz, toda a herança, toda a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite, abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite, abre o nosso coração nessa noite, que todo espírito contrário possa cair por terra agora, e que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que convence, que é o Espírito que nos ensina, tenha liberdade neste lugar, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo Espírito está aqui, porque esse mesmo Espírito nos foi dado como herança, como penhor nas nossas vidas. Por isso queremos clamar pela Tua visitação nessa noite. Olha a Tua igreja, olha cada vida que entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, as vitórias, aquilo, Senhor Deus, que ainda não foi conquistado, mas que o Senhor tem preparado. Senhor, que possamos nessa noite ser renovados, sermos avivados no nosso coração e sairmos daqui, Senhor Deus, realmente insistindo, persistindo, porque o Senhor é fiel. Aquele que nos faz a promessa é fiel. Aleluia. Amém? Aqui nós acabamos de ler um versículo, porque para cada uma, quantas são as promessas de Deus? Todas têm nele o sim, e por ele o amém. Deus, aquilo que Ele prometeu para você, e que foi Ele mesmo, não a sua alma, não alguém que não foi usado por Deus, porque aqueles que foram usados por Deus
levaram para você uma promessa de Deus. E isso testifica no nosso coração. Para cada uma dessas promessas, Deus tem um sim e tem um amém. Essa é a promessa dele. Mas o que acontece? Às vezes a promessa, dependendo da promessa, ela demora. A gente não consegue ver. Talvez a gente esteja terminando 2019 com um sentimento: nossa, mais um ano e eu não vivi aquilo que o Senhor me prometeu. Mas, queridos, como eu disse, não importa como a gente termina, importa como a gente começa. Não, o que importa não é você terminar o ano falando assim, não aconteceu. O que importa é você terminar o ano, pode até falar, não aconteceu, mas vai acontecer. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso. Amém? Nós cremos num Deus que é poderoso. Por que você foi atraído ao Evangelho? Porque, de alguma forma, eu tenho certeza que nós experimentamos algo sobrenatural do Senhor. Não foi simplesmente porque alguém falou. Talvez alguém falou e você viu naquela pessoa o próprio Deus falando. E aí você realmente teve um encontro com Deus. Ou às vezes não, ou às vezes foi que nem comigo. Deus começou a se manifestar sobrenaturalmente, falando ao meu ouvido, fazendo milagres extraordinários. E não tinha como eu não crer num Deus poderoso, um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente tem pedido, pensado ou imaginado. Mas na nossa carreira proposta, nós precisamos insistir, persistir e não desistir. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Nós precisamos orar por aqueles que têm retrocedido. Hoje em dia, a gente vê tantas pessoas que têm retrocedido na fé por conta de frustração, por conta daquilo que Deus não fez, ou por conta daquilo que ele achou que não deu conta de fazer, e aí achou que Deus não queria mais, né? Não aceitava mais porque ele não deu conta. Mas o nosso Deus continua sendo esse Deus maravilhoso, miraculoso e grandioso. Amém? Então, querido, não importa se não aconteceu. Importa é você ter uma declaração. Vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Você tem uma promessa? Eu não sei se você tem uma promessa. Nós temos muitas e maravilhosas promessas. E aqui realmente são as promessas de Deus. E nós podemos confiar quando Ele nos promete aqui. Mas também quando temos uma promessa pessoal. Quando Deus fala, eu vou mudar a história do seu casamento. Se Deus falou, não importa o que você está vendo, Deus vai fazer. Se Deus falou que vai transformar a vida do teu filho, da tua filha, não importa o que você está vendo. Ele falou e Ele é poderoso para fazer. Nós não podemos desistir de crer num Deus que faz milagres. Amém? A palavra de Deus diz, em Lucas 1, quando o anjo aparece e fala para Maria, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Você crê nisso? Amém? Deixa a palavra de Deus começar a... Não diz que ela é como uma semente? Então ela precisa frutificar, começar a crescer no nosso coração. A gente precisa entender isso. E para a gente falar isso, né, com uma pregação insista, persista e não desista, a gente tem que falar de alguém da palavra de Deus. Poderia falar da minha vida muita coisa, mas eu prefiro ficar aqui com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é tão preciosa em pessoas que não desistiram, que insistiram, que persistiram e que receberam aquilo que buscavam, que ela pode ser inspiradora para as nossas vidas. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 5. Aí não era uma promessa a longo prazo. Em Marcos 5,
foi uma circunstância avassaladora que veio sobre a vida de Jairo. Jairo, como diz a palavra, era um... Vamos ler aqui, Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aqui a gente vê uma pessoa que ele era totalmente religioso, né, ligado às coisas de Deus. Se tinha alguém que podia ser referência de Deus, era Jairo. Né? Ele era, o que a palavra de Deus diz aqui? Ele era um dos principais da sinagoga. Só, querido, que tem hora que só a palavra logos, ela não é suficiente para que a coisa aconteça. Nós precisamos ter um encontro com a palavra viva, com a palavra rema do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. E ali a gente vê que Jairo foi ao encontro da palavra viva, daquele que era Deus na terra, porque ele ouviu falar de um Deus que fazia milagres, que estava curando, restaurando, libertando. E a hora que ele se viu numa circunstância, ele teve que ir. E a palavra de Deus é engraçada que diz aqui que insistentemente lhe suplicou. Quando você vê insistentemente, aí parece assim, que ele chegou lá, porque uma coisa é eu chegar e falar assim: ô Marcelo, vamos comigo lá em casa? E o Marcelo fala: tá bom, eu vou. Mas se a palavra diz que insistentemente, eu acho que não foi tão fácil. E ele começou, a palavra diz, clamar insistentemente: eu preciso que você vá à minha casa. Eu preciso da tua presença para restaurar minha filha. Muitas vezes, nós precisamos começar a ter essa insistência no nosso coração, mas é uma insistência espiritual. É chegar para Jesus e falar assim: Senhor, não dá mais. A religiosidade não dá mais. Eu só saber que o Senhor cura não dá mais. Eu só saber que o Senhor liberta não dá mais. Eu só saber que o Senhor tem um plano especial para a minha vida, para a minha família não dá mais. Eu preciso que o Senhor vá até mim e faça isso ser vida. Amém? Nós precisamos isso. Porque nós que estamos dentro de uma igreja, a gente se acostuma com até a palavra de Deus, mas ela não causa mais efeito. Quando a gente fala: nossa, nosso Deus é poderoso, não estou criticando ninguém, mas a gente... né? Eu fico imaginando, se tivesse um endemoniado aqui, se eu estivesse entrevistando um endemoniado aqui, né? E falasse assim: meu Deus, nosso Deus é poderoso ou não é? Aí ele fala assim: Aí a igreja inteira ia ficar esfuziante, porque o diabo falou que ele é poderoso. Agora, a pastora falando que ele é poderoso, não tem o mesmo peso. Nós precisamos realmente deixar a palavra ser vida. E Jairo, ele foi atrás da palavra, mas a gente vê Jairo indo atrás da palavra, e é engraçado, porque ele vai e ainda fala como é que tem que ser. Porque o Senhor vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Muitas vezes a gente vai até Deus também colocando a nossa forma, como a gente acha que deve acontecer, e no tempo que a gente acha que deve acontecer. Mas essa passagem, ela nos mostra que às vezes, querido, não vai ser do jeito que a gente achou
e nem no tempo que a gente achou. Mas, se Jesus disser, eu vou, como ele disse, e Jesus foi com ele, aí não importa a forma, não importa o tempo, importa que ele disse, eu estou contigo e eu vou com você. Amém? E foi isso que ele fez. E Jairo, eu acho que Jairo estava um coração muito angustiado. E devia estar com um passo meio apressado, né? Mas a palavra continua contando que o quê? Que em volta de Jesus tinha uma multidão. E aí a gente conhece que enquanto ele está indo para a casa de Jairo, acontece que uma mulher, no meio da multidão, toca Jesus. E Jesus para. E eu fico imaginando a angústia do coração de Jairo, a hora que Jesus para. Fala assim, puxa vida, né? Jesus, o senhor falou que vinha comigo, minha filha está doente, vamos. Só que Jesus ali, a gente vê que Jesus para, aí, né, ele para, conversa, e está ali conversando com a mulher hemorrágica, pergunta quem tocou. E nesse meio tempo, chega pessoas, né? Ó, versículo 35, leia comigo. Falava ele ainda, falava quem? Jesus. Jesus ainda estava na conversa. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Querido, às vezes tem situações que vêm na nossa vida, e que a situação fala, não dá. A situação fala, não conseguiu. A situação fala, acabou. Por que você vai continuar crendo? Por quê? Não, já não deu. Eu até tentei, eu até fui na igreja, eu até pedi, eu até vim várias sextas-feiras, orei, né? E Jesus até falou comigo, mas não deu. E aí, a gente pode ter alguns perigos nisso. Porque, às vezes, eu fico imaginando, Jairo olhando, aquela mulher hemorrágica tinha acabado de ser curada. Acabado. E vocês acham que nós temos um inimigo e ele não estava lá naquele dia para atormentar Jairo, falando assim, tá vendo? Ó, curou essa mulher, mas tua filha ele não chegou a tempo, não fez. Só que aí a gente vê o próprio Jesus rapidamente, e isso é uma figura de que rapidamente, quando vem a incredulidade, a seta de incredulidade no seu coração, rapidamente o Espírito Santo, ele fala contigo. Ele fala. E aí a gente tem que decidir qual voz a gente vai ouvir. A voz da nossa alma, a voz dos opressores, do inimigo, que quer o quê? Que a gente não creia, porque o que pode impedir a bênção de Deus na nossa vida, a não ser a incredulidade? Foi o que Deus disse. Deus disse lá no deserto, disse em Hebreus, falando do povo no deserto, que eles não puderam receber a promessa por causa da incredulidade. Então, existe uma guerra no teu coração para que você não creia, para que você desista, para que você não persista, para que você se frustre, para que você olhe do lado e fale assim, está acontecendo na vida do meu irmão, mas na minha vida não acontece. Nossa, fulano está sendo tão abençoado, olha, ganhou um carro e eu perdi o emprego. Aí a gente deixa Satanás e às vezes a nossa própria alma, que a nossa alma é circunstancial, a nossa alma sente o que a gente está vivendo. E isso é normal, porque nós somos seres humanos. Amém? Só que nós somos seres humanos. E se você entregou a vida para Jesus, existe o Espírito Santo dentro de você, e esse Espírito é sobrenatural. Amém? Então, se nós temos aquele que é sobrenatural, habitando dentro do nosso corpo natural, na nossa natureza humana, nós temos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que a gente tem pedido, pensado ou imaginado. Então, muitos, ao verem um milagre na vida do outro, desanima.
desanima. Mas aí não, ele ouviu, logo Jesus fala assim, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não importa, tua filha está morta. Se Jesus falou, não temas, crê somente, é o Senhor falando, amém? E nós temos que crer, a gente tem, e a gente sabe o que acontece. A gente sabe que a hora que Jesus chega naquela casa, o que reinava ali era a morte. Aquela menina estava morta. Jesus disse que ela dormia. Mas porque Jesus via pelos olhos da fé, e ele foi lá para levantar a menina. Tanto que quando ele chega para a menina, ele fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. Então, primeira coisa, creia no poder de Deus. Não temas, crê somente. Você tem uma promessa? Ou você está tendo uma dificuldade? Você está clamando ao Senhor por algo que você sabe que Ele vai fazer? Parece que quando a gente está na luta, parece que nunca vai terminar. Nunca. Mas depois, quando você olhar para trás, você vai ver que passa tão rápido. Eu lembro da minha cunhada, a Cristiane, quando ela veio do Rio de Janeiro, né? Eles tinham acabado, o marido tinha acabado de se formar, e ela veio, ela não tinha onde morar, e ela foi morar na casa da sogra. E ela ficou, acho que uns 3, 4 meses lá. Mas eu lembro que depois de 2 meses, 1 mês e meio, a gente estava conversando. E ela estava falando para mim assim, estava desesperada. Parecia que não tinha jeito. Não, mas não vai, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Eu falo assim, Cris, eu falei para ela assim, daqui a pouco tempo você vai olhar para trás e vai ser uma parte tão pequena da sua vida que você teve que ficar ali, ela teve dificuldade com a sogra, né? Foi uma parte tão pequena que não vai interferir na sua vida, mas enquanto você está vivendo, parece que nunca vai acabar. Quem já teve esse sentimento? Eu já tive isso, quando eu estava lutando com uma enfermidade que não sabia o que era, o diagnóstico, o prognóstico, tudo era ruim, e parecia aquilo, eu falei assim, meu Deus, quando que vai acabar? Mas acabou, já faz uns 8 anos que eu fiz a cirurgia, fui totalmente curada. Deus me abençoou, passa. Né? Não desespera pelo seu momento, não desespera. Já você, quem passou aqui por vestibular sabe que ou época desesperadora quando você vai prestar o vestibular. É uma incerteza, é uma insegurança, mas depois passa. Estamos aí com a Luísa de volta, tem muitas pessoas de volta, né? A Milena de volta, já tem a Natália de volta, já, né? Entendeu? Ou não vai estar de volta, a gente não sabe, né? Aí, e também não sabemos, porque nós não sabemos, quando a gente anda com Deus, o Espírito Santo sopra para onde Ele quer, mas nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, amém? Como eu disse, não na nossa vontade, não do jeito que a gente queria. Aí a gente viu que não foi do jeito que Jairo quis. Jairo, ele colocou tudo na cabeça dele. Olha, Jesus vai chegar lá, ele vai impor as mãos na minha filha, e como ele cura os enfermos, ele vai curar as minhas filhas, a minha filha. Mas não foi isso que aconteceu. Morreu. Às vezes, querido, a gente pensa que está perto da solução, mas piora. Mas não temas, crê somente. Amém? Aquele que fez a promessa é fiel. Para ele não há impossíveis. Ele diz, porventura, há algo demasiadamente difícil para mim? Há algo demasiadamente difícil para Deus? Não há nada. E outra pessoa que me inspira muito, que não desistiu, persistiu e insistiu, foi Caleb. E Caleb eu gosto mais dele agora, porque agora que eu tenho... Não, eu estou longe da idade dele, né? Mas agora que eu já tenho passado algum tempo, a gente fala assim, nossa, ele com 85 anos estava lá firmão. Então não importa a idade, importa que você insista,
persista e não desista. Abre comigo lá em Números 14. Aqui a gente tem o testemunho do próprio Deus. Todo mundo conhece a história, é uma história muito conhecida. Deus tinha feito promessa para o povo. Olha, eu vou tirar vocês da escravidão. E eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Só que o que acontece? A terra que eu vou dar para vocês, ela não vem embrulhada com um laço de presente simplesmente para você abrir. Você vai ter que lutar por ela. O próprio Deus falou assim, na terra há inimigos. Os jebuseus, os ferezeus, os heteus. Mas vocês podem ir, porque eu vou com vocês. E aonde pisar a planta do pé, é de vocês. Às vezes, tem coisa na nossa vida, querido. Tem coisa que vai vir de presente, embrulhado com um laço de fita, e vem mesmo. Eu tenho vários presentes. Mas tem coisas na minha vida que precisaram ser o quê? Batalhadas, lutadas, guerra. Guerra mesmo. Fé, confiança, confissão de Senhor, o Senhor está comigo, vai dar certo, vou conseguir. A maior parte das lutas, tanto que diz lutas, nós vamos lutar para vencer. O reino diz que é tomado por esforço. Tem uma parte que é nossa mesmo. Mas o milagre é de Deus, amém? Tem a parte natural que é nossa. Mas o milagre é de Deus. Quem que derrubou as muralhas de Jericó? Não foi você andar, dar voltinha. Foi a obediência de andar e dar voltinha. Foi a obediência. Mas quem derrubou? Foi Deus. Quem que parou o sol para que Josué vencesse a batalha? Foi Deus. Mas Josué estava guerreando. Então, nós precisamos, por isso que o título dessa mensagem de hoje é Insista, persista e não desista. Porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos batalhar por isso. E com Caleb não foi diferente, porque ele tinha a promessa, ele foi espiar, ele viu a terra que manava leite e mel, mas ele viu também os gigantes. Não só ele, mas os 12 viram os gigantes. Só que o que aconteceram? 10 voltam, não confiando de que Deus era poderoso, para que se ele fez a promessa, eu não sei como vai acontecer. Amém? A gente não sabe como. Se você olhar a palavra de Deus, e por isso que a gente tem que ler, ela é inspiradora, você vê tantas formas que Deus deu vitória para o povo. Cada uma de um jeito. Tinha umas, que nem a de Josafá, que eles não precisaram matar ninguém. Eles só precisaram cantar. Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E eles foram cantando, porque Ele é bom. Não devia ser a música, né? Mas como eu amo essa música, seu amor dura para sempre, porque Ele é bom. Só de louvar e adorar, a batalha foi vencida. Teve outras que foi mais sangrentas, mas todas o Senhor esteve com o povo, amém? E é diferente com você? Você acha que o Senhor não está contigo? Você acha que o fato de você estar aqui sentado no último domingo do ano aqui não quer dizer que você crê nesse Deus? Eu não creio que você saiu da sua casa por religiosidade. Eu não creio, porque no fundo você crê. Você crê nesse Deus, e esse Deus ele é poderoso para a qualquer minuto mudar a nossa história. Amém? A qualquer minuto, foi assim com a vida de José. Um dia ele acorda na cadeia, outro dia ele está sendo reconhecido como o segundo maior do reino de Faraó. Esse é o nosso Deus. Agora, nem todo mundo também foi assim. Então, não importa como Deus vai fazer. Importa é você se entregar,
entrega na confiança de que Deus vai fazer. Foi isso que aconteceu com Jairo. Josué também, Josué e Calebe, eles também confiaram nesse Deus. E você abriu lá em Números 14, 24. Diz assim, porém, Deus falando, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E é tão tremendo que Deus fala assim, eu vou fazer ele entrar e a descendência dele vai possuir. E se você for ver a história, ele entrou, mas foi Otoniel e a filha Axa, né, que guerrearam e possuíram aquela terra. E ali Deus deu como herança fontes superiores ainda para Otoniel e para Axa. Mas foi Deus que prometeu, a sua descendência possuirá. Você tem promessa para a sua descendência? Então não importa a circunstância. Creia na promessa. Amém? Batalhe pela promessa. Não importa o que a gente está vendo, importa o que a gente está crendo. Né? O que a gente não pode é desistir, e não persistir, e não insistir. E aí, Deus dá esse testemunho, porque o meu servo Calebe, nele houve outro espírito. Que espírito foi? De crer contra a circunstância, de crer contra os sentimentos, de crer contra o que ele estava vendo. Ele acreditou em Deus. É difícil? É, querido. Não é fácil você olhar a circunstância que está falando e, de repente, acreditar em algo que você não está vendo. E, às vezes, você não está nem sentindo. Quantas vezes você entra para falar com Deus e parece que você se sente estranho. Parece que Deus não está ali, que Deus não está te ouvindo, ou que você está longe dele. Mas não importa o que a gente sente, importa a promessa dele. E se ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, ele está. Amém? Ele está. E quando você sentir diferente, você brigue com a sua alma, brigue com o inimigo e fale assim, eu não estou sozinho, tem alguém lutando por mim, ele me toma pela minha mão e me faz entrar. Não importa, querido. E a gente vê que eles perseveraram. E lá em Josué 14, você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. Aí a gente sabe que Calebe, ele ficou, eu fico imaginando, imagina comigo, uma geração inteira morreu. Só que Deus tinha feito promessa para Calebe. De repente, acordou, hoje foi seu companheiro. Todo mundo foi morrendo na geração dele. Será que Deus ia deixar ele entrar? Ele, né? Até então, queridos, eles só tinham a promessa. Porque eles continuaram dando volta, até que morreu todo mundo. Quando morreu todo mundo, aí que a promessa se cumpriu na vida de Josué e Calebe. Então, né, assim, a gente tem que, o quê? A questão, entenda uma coisa, a questão não é o tempo que demora. A questão é a promessa e quem fez a promessa. Amém? Repita comigo, a questão não é o tempo que demora, mas é a promessa que foi feita e quem fez a promessa. Amém? Se foi assim, descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa. O que é bonito é que Calebe, ele não perdeu a visão da promessa. Eu acho que ele continuou vislumbrando a terra. Não, o Senhor falou que eu vou entrar, eu já vi essa terra, eu quero essa terra. E como eu já até preguei aqui, eu amo a passagem que ele faz, quando ele vai pedir ainda a terra, ele pede exatamente o mesmo lugar que ele viu os gigantes. O mesmo. E quando ele vai tomar posse, estão lá os filhos daqueles gigantes, tudo aquele povo que ele viu na terra. Ele falou assim, não, Deus, dá uma terrinha mais tranquila, que não tenha gigante, porque eu acho que nem toda a terra tinha gigante, né? Aquele lugar que eles viram estava cheio de gigante, mas é esse mesmo que eu quero.
Entendeu? Eu acho que Deus gosta de homem, de mulher, homem ousado. Sabe? É isso mesmo. Fala assim, olha, não interessa, eu quero. Quer mais ousado que Davi? Né? Menino, vai lá, todo mundo morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas ele fala assim, não. Né? Se você não está afrontando a mim, você está afrontando o exército do Deus vivo, e por isso eu vou contra você. Então, querido, seja ousado, seja perseverante, seja batalhador. Amém? Eu estou quase terminando. E, como eu disse, a questão não é o tempo, é a promessa. Abra comigo em Romanos 4. Romanos 4, 18. Aí a gente vê um homem que insistiu, persistiu e não desistiu. Às vezes a gente vendo a história dele, eu mesmo já pensei, ele desistiu, porque ele, no caso, ouviu a esposa e teve um filho de Agar. Mas ele não desistiu da promessa, ele nunca deixou de crer. Ele só quis ajudar Deus. Como se Deus precisasse de ajuda. O fato dele ter tido um filho com Agar e Sara ter empurrado, não quer dizer que ele não creu na promessa. Ele, por um tempo, ele quis o quê? Fazer no tempo dele. Só que Deus, ele tem uma coisa que a gente vê na palavra, que se chama plenitude do tempo. Para quem gosta de, como diz o pastor Paulo, cavar, aprofundar na Bíblia, ler, estudar, a gente vai ver como Deus usa números, tempos e datas. Saul reinou 40 anos e morreu. Davi reinou 40 anos. E aí a gente vai vendo Deus usando os números. Por quê? Porque Deus, ele sabe a plenitude dos tempos. Gente, Isabel e Zacarias, eles oravam pelo filho. E o filho não vinha. Mas chegou um dia, ele entra naquele templo, um dia normal, onde eu acho que ele nem estava com a expectativa que algo fosse acontecer. Ele foi lá, servir a Deus, como cada um de nós vem aqui para servir a Deus. Mas aquele dia, ele recebe uma notícia. A sua esposa vai estar grávida. Tinha que ser naquele dia, naquele tempo. Porque quem viria ia ser João Batista. E João Batista teria que vir para ser o precursor de Jesus. Todas as coisas têm um tempo determinado. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, para todo propósito, há tempo e modo. Está em Eclesiastes 8:1, se não me engano. Se você estiver anotando, depois você lê. Para todo propósito de Deus, há tempo e há modo. A nossa alma quer sempre falar, não, passou o tempo. Não, não vai acontecer. Não, eu acho que foi impressão da minha mente. Ou às vezes a gente até joga a culpa em alguém, né? Não, porque eu ia naquela igreja, o pastor ficou falando que ia acontecer. Só que agora eu vi que não vai acontecer. Mas naquele dia, Zacarias entrou e recebeu. Era um dia comum, querido. Esse é o nosso Deus. Davi estava lá num dia comum, cuidando das ovelhinhas. De repente chega alguém, vamos lá, você vai ser ungido rei de Israel. Teve um longo processo depois disso, né? Uma longa batalha. Mas ali ele recebeu a promessa. E ali ele creu. Então pode ser no seu dia a dia, na sua rotina. Não se preocupe de como.
Se preocupe em seguir a Jesus, em confiar nele, em não desistir. Está dando certo? Confia em Deus. Está dando errado? Confia em Deus. Aconteceu? Confia em Deus. Não aconteceu? Confia em Deus. Orei, não curou? Curou? Confia em Deus. Não curou? Confia em Deus. Morreu? Confia em Deus. A nossa vida cristã é uma decisão de confiar ou não em Deus. E eu decido confiar. E eu creio que você também está aqui. Decide confiar. Confiar, entregar e se blindar. Porque agindo eu, quem o impedirá? Amém? Se o Senhor, se você alcançar no Senhor a promessa, aí não importa o que você está vendo. E aqui, para a gente terminar, em Romanos 4, mostra exatamente, versículo 18, falando disso. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Engraçado, né? Esperando contra a esperança, creu. Se já é contra a esperança, você espera contra a esperança, mas independentemente disso, você crê. Amém? Porque qual que era a esperança? Natural. Vamos ler aqui qual que era a esperança. Aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser uma multidão, um pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? É aquilo, querido, está acontecendo, aconteceu nesse ano, glória a Deus. Não aconteceu, glória a Deus. Sabe? Atacaram a sua vida, glória a Deus. Você foi livre, glória a Deus. Você entende? A gente tem que glorificar a Deus. Não glorificar a situação, porque Satanás que faz o mal. A palavra diz que quando a gente for tentado pelo mal, a gente nunca diga que a gente é tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém, nem é tentado pelo mal. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi nosso Deus. Não foi o nosso Deus. Mas aí, diante disso, nós temos uma escolha. Ou eu vou agradecer a Deus e crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou eu vou desistir, desanimar, me voltar, me frustrar e ficar com raiva do próprio Deus. Mas não, nós somos daquele que o quê? Como diz aqui, como Abraão, porque, versículo 21, ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Você crê que o Deus que você serve, o Deus que você veio aqui cultuar hoje, o Deus que você cantou, ele é poderoso para fazer? Para cumprir o que prometeu? Se você crê, fica de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar. Queria que alguém viesse. Começa a colocar a sua vida agora diante do Senhor. O que você precisa do Senhor? O que está assim, abalando a sua fé nesses dias? O que o próprio inimigo tem falado? Porque tem hora, querido, para que a gente viva vencendo e alcance a promessa, você vai ter que lutar com a sua alma, você vai ter que lutar contra o inimigo. A sua alma vai querer falar, não dá, você tentou e não conseguiu, e o diabo está ali para cutucar mais ainda, está vendo? É isso mesmo. Imagina, Abraão, olha a sua idade, você não tem vergonha na cara de ficar continuando crendo, você está com 100 anos, você está com 100 anos. Mas ele continuou crendo, amém? O que você quer do Senhor? Se você quer algo muito específico, mas você não ouviu de Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. Como assim, pastora? De repente você tem um sonho, eu quero
arrumar um emprego na Embraer. Se você falar para mim assim, Deus falou para mim que vai me dar um emprego na Embraer. Glória a Deus, você vai orar aqui tomando posse do seu emprego na Embraer. Mas se isso é um desejo seu, faça que nem Jesus fez no Getsemane. E faça como eu fiz com relação à minha aposentadoria. Era algo sobrenatural, muito difícil de acontecer. Eu queria, mas eu não sabia se era o melhor. Então eu orava assim, Senhor, a minha vontade é que eu me aposente, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Amém? Porque não adianta a gente começar a crer naquilo que Deus não falou. Porque Deus não tem compromisso com as nossas ilusões. Eu vou falar de novo. Deus não tem compromisso com as nossas ilusões. Deus tem compromisso com a promessa dele para as nossas vidas. Então, se você tem dúvida, entrega para Deus. E Ele vai te responder. Amém?